Pessoal, eu sou o Bruno, sou professor de duas redes municipais localizadas na Grande Vitória, no Espírito Santo. Para esse seminário, eu propus esse trabalho intitulado Alerta sobre a McDonaldização dos saberes dos professores de educação física escolar. A proposta, objetivo, é um recorte de análise interpretativa de uma pesquisa de mestrado realizada por mim, no qual busquei avaliar uma experiência de formação continuada de professores de educação física do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao nono ano da educação básica, numa rede municipal de ensino pública municipal, localizada na Grande Vitória, Espírito Santo, subsidiando a proposta por uma perspectiva de construção coletiva e colaborativa entre os pares da formação, mediada pelo pesquisador, no caso eu, que era docente estatutário, sou docente estatutário dessa instituição. Então, foi promovida uma formação em que as demandas e as necessidades da lida cotidiana foram ouvidas e discutidas, de maneira que os professores participantes puderam contribuir ao longo do processo, reconstruindo a proposta no decorrer dos encontros, valorizado as ações a partir do seu saber fazer. Nessa dinâmica, o professor pesquisador que exerceu ou tentei exercer um papel de mediador da formação, onde planejava e organizava os encontros por meio das propostas elencadas pelos demais professores. Assim, esses também foram corresponsáveis pelo desenvolvimento, contribuindo para repensar o processo. A proposta A metodologia utilizada de maior aproximação foi uma pesquisa qualitativa na concepção teórico-metodológica, tendo o pesquisador como principal instrumento para obter as informações. A escolha dos docentes envolvidos foi por designação, já visto que já havia professores estatutários, efetivos estatutários na rede, e bem como deveria a instituição ter um processo seletivo de contrato. Então, eu não influencio nessa escolha, mas todos autorizaram a participação. A experiência ficou marcada por até 120 horas, contando as horas presenciais, a participação de um trabalho escrito que constava um relato sobre suas ações, a partir do seu planejamento e sua prática, a apresentação do seminário e plataforma Moodle, que usamos também nesse trabalho. Utilizamos um instrumento de maior aproximação, um diário de campo, observação participante, e após a experiência fizemos 9 entrevistas semi-estruturadas. 3 professores que participaram de todas as ações propostas, 3 que participaram parte sim, parte não, não totalmente, e 3 que participaram não mostrando tanto interesse. O estudo foi interpretativo, pautado nesse referencial do paradigma interpretativo. Formulamos 2 eixos de análise relacionados às questões específicas, né? Assim foram denominados o primeiro, do entendimento dos professores a respeito da experiência de formação continuada, onde tratamos melhor em outra parte analisada, em outro trabalho, em outro estudo, e as dissonâncias na experiência de formação continuada. Esse segundo eixo das dissonâncias que emerge parte desse trabalho. Então, onde buscamos avaliar alguns dissonantes no decorrer do estudo, que apresentam dilemas, paradoxos, incoerências com relação ao entendimento dos pares. Então, sobre essa terceira proposta, uma fala dos professores que marcou foi essa, porque, às vezes, o professor tem que sair da escola, e a escola não entende que a importância desse espaço de formação, que ele está ali trabalhando, produzindo e trocando conhecimento, de repente, a própria estrutura da prefeitura, que às vezes amarra um pouco por conta de tempo e disponibilidade, e ter que tirar esse profissional da escola é complicado, né? Deveria ter um espaço, um tempo hábil para isso, e nosso tempo é curto. Apontamos um dos paradoxos apontados aqui para esse
recorte do seminário, entre os textos legais, no quais a Secretaria de Educação ela busca reforçar esses preceitos de valorização profissional do magistério, promovendo formações, incentivando a participação. Por outro lado, esbarra em fatores condicionantes expressos nos mesmos documentos, que rezam atribuições para os professores de cumprimento mínimo de carga horária, dias letivos, né? Uma outra, no outro slide, sobre os MEC certificados, outra questão paradoxal que a gente identifica é a procura por cursos com propósito exclusivo de titulação, foco deste trabalho para o seminário. Na leitura da fala do professor, ele diz: fiz pós-graduação, depois de 3 anos de formado, cheguei a fazer mais 2 pós, mas assim, foi aquela pós mais para ter título, né? Eram 10 sábados corridos, você ia lá, abria o caderno, colocava seu nome e ia embora. A lógica é que terminei a faculdade, né? Daí começou a vir os concursos públicos, daí não tinha pós ainda, aí você acaba perdendo na parte de titulação. Daí procurei. Um paradoxo evidenciado são os cursos de especialização com propósito exclusivo de titulação, visto como um instrumento de acesso ao concurso público. Um utilitarismo que contraria um discurso de uma perspectiva de formação com o fim na melhoria de saber fazer. Além disso, está presente o paradoxo da secretaria, que ela incentiva, entre aspas, a procura de tais serviços de utilidade pública. Os certificados por cursos o certificado, o que acaba sendo reproduzido pelos professores, pois visam melhorar suas posições nos concursos quando contratados e quando estatutários em sua progressão profissional para galgar mais aumentos sazonais. Caracteriza-se mais um modelo de formação com foco na transferência de conhecimento, isto é, prepara o professor de educação física para ser um consumidor do conhecimento e aplicador do saber produzido por essas fábricas de certificados. Né? Esse modelo de formação, cultuado pelo ideal neoliberal, ele fomenta os paradoxos do individualismo e uma competitividade para o mercado de trabalho. E promove uma pseudo-prevalência da eficácia do privado em relação ao público, haja vista a rapidez e a quantidade de vezes que se adquire certificado. No próximo, passando o slide, para tanto essa ideia de MEC certificado é uma tentativa de fazer uma analogia da ideia de Gentili na McDonaldização, que um recorte do texto dele que a gente se inspira é o seguinte: se o sistema escolar tem que se configurar com o mercado educacional, as escolas devem definir estratégias competitivas para atuar em tais mercados, conquistando nichos que respondam de forma específica à diversidade existente nas demandas de consumo por educação. McDonaldizar a escola supõe pensá-la como uma instituição flexível que deve reagir aos estímulos, os sinais emitidos por um mercado educacional altamente competitivo. Indo para as considerações finais, considerando o tempo curto, essa condição foi contrária a uma especificidade relacional que a experiência formativa propôs, bem como foi um entendimento ampliado da maioria dos professores de como poderia ser a formação. Então, McDonaldizar os saberes docentes é reagir aos estímulos desse mercado, o que contraria a especificidade relacional e do convívio da educação depende. A aprendizagem ela se dá, sobretudo, na interação entre os pares. Esse é o núcleo fundante que dá sentido a toda a ação educativa e que está posta no como se dão esses complexos processos, inclusive dentro da educação como um todo, do processo formativo como um todo. Então, agradecer a participação no evento, espero ouvir propostas de melhoria para repensar meu trabalho, bem como comentários para avançar. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Até o encontro virtual.